Capítulo 279. Na estrutura subterrânea escura, Klein caminhou pelo corredor com uma lanterna erguida na mão. Ele verificou minuciosamente se havia alguma outra entrada. Claro, não ousou entrar no túnel que levava à sala mais interna, e as cobras foram, mais uma vez, sopradas por um vento frio. Após receber a confirmação, ele tomou a iniciativa de recuar para o lado do portão, onde observou, junto com os 3 zumbis, Sharon colocar explosivos em diferentes locais. Ela parece muito profissional, Klein suspirou suavemente. E sem dúvida, os 3 zumbis não responderam às suas reflexões. No entanto, havia uma razão para isso. Ele continuou usando sua espiritualidade para embrulhar o apito de cobre de Azik para se proteger contra seus efeitos negativos. Caso contrário, teria encontrado sua resposta anormalmente forte. Ele não tinha intenção de trazer este apito de cobre antigo e requintado originalmente, mas considerando que ele tinha que se proteger contra as manipulações do espírito maligno, só poderia sacrificar um pouco de sua espiritualidade. Senhorita. Guarda-costas, não, a senhorita. Sharon disse que é especialista em demolição e, pelo que parece, ela realmente não está se gabando. Ela trabalhava com isso no passado? Ou uma de suas sequências em seu caminho Beyonder a torna habilidosa neste domínio? De acordo com as informações que li nos Falcões Noturnos, alguns candidatos como sequência 9, criminoso, prisioneiro, guerreiro e caçador, sequência 8, xerife e sequência 7, mestre das armas e guardião do conhecimento. O último tem um apelido, detetive. Faz parte da Igreja do Deus do Conhecimento e da Sabedoria. Quanto ao resto, desconheço completamente. Eu me pergunto qual é o caminho da senhorita Sharon. Nada parece combinar, e ela até mostrou sua habilidade de comandar os zumbis. Enquanto os pensamentos de Klein vagavam e faziam todo tipo de associação, Sharon terminou de preparar os explosivos e aproveitou para acender o pavio. Aproveitou? Acendendo o fusível? Ei! Por que você não deu nenhum aviso? Só então Klein recobrou o juízo e se assustou. Ele rapidamente saiu correndo do corredor e entrou no corredor do lado de fora. Quanto aos 3 zumbis, eles seguiram calmamente atrás dele. É muito seguro aqui. Sharon apareceu de repente e flutuou ao lado dele. Klein deu um suspiro de alívio e perguntou: a poeira cairá dos tremores aqui? Sim, Sharon respondeu com uma única palavra. Isso é bom. Enquanto falava, Klein deu mais um passo para trás. O som sibilante do fusível queimando chegou a seus ouvidos, deixando-o um pouco irritado. Não era porque ele estava com medo da explosão que se seguiu, mas porque não conseguia se sentir à vontade. Sharon disse de repente. Klein não entendeu o que ela quis dizer. Estrondo. A terra tremeu violentamente e nuvens de poeira caíram de cima. Os ouvidos de Klein zumbiam e, por um momento, ele não conseguiu ouvir mais nada. Se não fosse pelo fato de ser um palhaço, ele teria perdido o equilíbrio e caído no chão. Cofe. Tendo sido distraído e pego desprevenido, ele começou a tossir. Viu pedregulhos e lama caindo rapidamente à sua frente enquanto bloqueavam instantaneamente a entrada. Durante os tremores restantes, Klein agarrou o apito de cobre dado a ele pelo Sr. Azik e observou sua reação. Embora tivesse adivinhado de antemão que sua expedição seria segura, não se atreveu a acreditar completamente, mesmo que fosse uma revelação obtida de cima da névoa cinza, pois envolvia as estátuas dos 6 deuses ortodoxos. Portanto, julgou cautelosamente se o espírito maligno foi ou não libertado com a ajuda do apito de cobre de Azik. A superfície do apito de cobre estava fria, mas suave, e não apresentava alterações anormais.
Completamente aliviado, Klein olhou para os zumbis ao seu lado e confirmou uma coisa pelos olhos deles: seu rosto estava muito sujo agora. Isso é bom. Está de acordo com a forma como vou explicar isso ao velho Sr. Millet Carter. Não desperdicei meu esforço em trocar de roupa. Ele caminhou até a entrada e confirmou que estava completamente bloqueada. Sem causar muito alvoroço, é verdade que no futuro só poderão entrar aqueles do caminho do aprendiz e Beyonders como a senhorita Sharon. Ao fazer isso, ela descartou muitos concorrentes em potencial. Não é à toa que era grátis. Klein olhou para as pedras e a terra antes de suspirar. Claro, eu também posso. Eu tenho uma condição semelhante a um corpo espiritual. Ele silenciosamente acrescentou esta frase interiormente com um sorriso, mas sua expressão não mudou nada. Vamos encerrar o dia. Com um estalar de dedos exagerado, Klein conduziu os 3 zumbis de volta ao porão da casa. Quanto a Sharon, ela já havia desaparecido. No espaçoso porão, Millet Carter andava nervosamente de um lado para o outro, olhando para a porta secreta de vez em quando. Assim que viu o detetive Moriarty e seus assistentes saírem, ele soltou um longo suspiro e perguntou ansiosamente: o que aconteceu lá dentro? Klein ofegou deliberadamente e disse: essa estrutura subterrânea é muito velha, não é consertada há muito tempo. Estávamos afastando as cobras, mas com apenas um pequeno movimento, ela desmoronou. Toda a área desabou, mas felizmente estávamos perto da porta e conseguimos escapar a tempo. Santo Senhor das Tempestades! Essa estrutura era tão perigosa? Millet Carter bateu em seu peito esquerdo. Sim, sempre há apenas alguns edifícios antigos que podem ser preservados. O resto teria desmoronado no rio da história, respondeu Klein. Vou trazê-lo para confirmar a situação. Haverá mais colapsos? Millet perguntou cautelosamente. Não, esta área é bastante robusta. Klein deliberadamente limpou a poeira de seu corpo e tossiu 2 vezes. Ele então conduziu seu empregador e parou na entrada que estava completamente bloqueada. As paredes perto do salão também desabaram, deixando para trás apenas pedras e sujeira. Você pode usar esta área, ele apontou para a área do corredor. Millet ficou em silêncio por alguns segundos antes de suspirar. Graças a Deus não mandei alguém às pressas para explorar, mas em vez disso fui procurar você, um profissional. Caso contrário, eu teria que suportar o fardo da perda de várias vidas. Tudo bem, esta comissão termina aqui. Pagarei a você o resto da recompensa. Enquanto falava, Millet Carter tirou a carteira, fez uma contagem e ficou um tanto constrangido ao descobrir que havia apenas cerca de 30 libras em dinheiro. Felizmente, ainda tenho outras formas de dinheiro, caso contrário, eu teria que ir ao banco, Millet murmurou enquanto olhava para Klein. Você se importa em pegar moedas de ouro? Não, não me importo com nenhum tipo de dinheiro, Klein sorriu. A libra de ouro do reino de Loen poderia estar na forma de moedas de ouro, a menos que fossem de grandes quantidades. Esta foi a garantia do em papel moeda. No entanto, nos últimos 100 anos após o imperador Roselle, o povo do continente do norte tornou-se cada vez mais acostumado ao papel moeda. Houve até alguns membros do parlamento que queriam notas para substituir moedas de 1 centavo de cobre. O ouro, no verdadeiro sentido da palavra, quase nunca circulou no mercado. Apenas alguns dos velhos cavalheiros anexavam uma caixa fixa na outra ponta de suas correntes de relógio de bolso que continham algum ouro em caso de acidentes. Era para lhes dar tranquilidade e também era um hábito. Millet assentiu e, seguindo a corrente de ouro em suas roupas, tirou de um certo bolso uma caixa que brilhava com luz dourada. Ele abriu a caixa, tirou 5 moedas de ouro e as entregou ao detetive junto com as notas que havia contado anteriormente.
Klein não escondeu suas ações enquanto contava o dinheiro e de repente jogou uma moeda de ouro e a pegou friamente. Obrigado pela sua generosidade, ele olhou para a estátua e sorriu sinceramente. Então ele pressionou a mão no peito e se curvou enquanto encarava Millie Carter. Sim, se fosse qualquer outro detetive, mesmo que demolissem a entrada e a passagem, com certeza teriam pesadelos ao voltar. Eles ouviriam coisas em casa e suas mentes ficariam fracas. Eles se sentiriam como se estivessem sendo observados o tempo todo e passariam por outros problemas. Essa é a corrupção da aura do espírito maligno. Levará muito tempo até que os efeitos desapareçam, mas somos diferentes. Senhorita, Sharon é como um fantasma para começar. Quanto a mim, ficarei completamente bem assim que passar por cima da névoa cinza. Quanto aos 3 zumbis, eles nem têm medo da morte, então o que há para ter medo? Klein satirizou de bom humor ao se despedir de Millie Callen e sair de casa. Chegando na rua, sem ao menos avisá-lo, os 3 zumbis seguiram em outra direção. A senhorita Sharon se foi. Ela realmente não recolheu nenhum dinheiro para os zumbis. Klein sorriu enquanto levantava o braço e acenava para as costas dos 3 zumbis. Então, ele foi para casa e vestiu suas roupas normais e se dirigiu ao Clube Kelag para praticar tiro. Depois de preparar seu jantar lá como recompensa pela conclusão bem-sucedida de sua missão, Klein voltou para a rua Minsky em uma carruagem pública. O ambiente escuro e sombrio era iluminado por lampiões a gás e, com sua bengala, ele passeava vagarosamente pela rua. De repente, ele teve uma premonição que não era nem boa, nem ruim. O que está acontecendo? Quando Klein olhou para frente, viu 2 policiais com um cachorro na coleira, aparentemente investigando as ruas. Investigação? Uma investigação com um cão policial? Isso é resultado dos assassinatos em série? A cena do assassinato cheirava a cravo e groselha, então eles incluíram um cão policial? Klein não pôde deixar de satirizar silenciosamente. A história dos cães remonta ao período de Roselle, mas os números sempre foram pequenos. Considerando que ele tinha muitas coisas com ele, e considerando sua premonição anterior, Klein decidiu fazer um desvio. Mas, naquele momento, os 2 policiais o viram e fizeram sinal para que parasse. O canto da boca de Klein se contorceu enquanto ele esperava no lugar com um sorriso no rosto. Investigação de rotina. Ao se aproximarem, um dos policiais mostrou seus documentos de identificação. Tudo bem. Antes que Klein pudesse terminar sua frase, o cão policial de repente rosnou para ele e latiu sem parar. É por causa do cheiro de pólvora em mim? O cheiro de pólvora do meu treino da tarde? Klein percebeu instantaneamente o que estava acontecendo. Ele olhou para os rostos dos 2 policiais que agora estavam em alerta. Com um pensamento, ele sorriu e disse: é isso, peguei um revólver no caminho, junto com um coldre de axila e balas. Eu estava planejando entregá-los à polícia. Lentamente, ele sacou o revólver, levou as mãos aos ombros e acrescentou com um sorriso sério: oficiais, eu realmente não estou portando uma arma ilegalmente. Enquanto um policial permanecia em alerta máximo, o outro policial recebeu o revólver e disse sério: você tem que voltar para a delegacia conosco. Tudo bem, Klein respondeu com um sorriso radiante, mas eu tenho um pedido. Por favor, informe meu advogado, Sr. Jürgen Cooper. Só aceitarei uma revista corporal com ele por perto. Ponto.